Olá meus queridos e queridas, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje a gente vai falar da palavra mais popular nos últimos 2 anos, que é procrastinação. E eu não vou ensinar pra vocês nesse vídeo como é que você começa a ser mais produtivo e procrastina menos, mas muito pelo contrário, como é que você reconhece quando você realmente está procrastinando ou quando você precisa descansar. Porque numa sociedade onde a gente é coberto de estímulos para estar trabalhando o tempo inteiro, quem sabe quando precisa dar uma pausa é que realmente está na vantagem. Então, antes de eu já começar esse conteúdo, peço que vocês deixem o like nesse vídeo, não esqueçam de pegar suas coisinhas para anotar o conteúdo e vamos embora. Procrastinar, pelo dicionário, é a ação de deixar algo para depois, protelar, enrolar, ou o famoso meia-noite eu te conto, ou depois eu faço. E quando a gente entende isso, a primeira coisa que vem à cabeça é que percebemos que deixamos muitas coisas para depois. Ok. E antes de eu começar a falar sobre a importância de descanso e por aí vai, eu quero que você se atente muito à questão de tá tudo bem você correr atrás das coisas que você sonha, você se dedicar, você botar a coisa pra fluir. Tipo, trabalhar bastante é necessário sim, quando você quer alcançar alguma coisa. Mas eu gosto de usar essa analogia, tipo, a produtividade como uma faca. É tipo assim, é uma ferramenta versátil e é que você pode usar para diversas situações, mas se tu não sabe usar direito, a única pessoa que vai acabar se ferindo é você mesmo por não saber manusear aquela faca. E produtividade acaba sendo como a mesma coisa. Se a gente começa a querer ser sempre produtivo o tempo inteiro, uma hora você vai dar um burn-in e você vai simplesmente pifar. E eu digo isso por experiência própria. E aí quando você entende essa analogia da faca, por que a gente está tão voltado a essa questão de procrastinação e produtividade? É algo que eu gosto de chamar de sociedade do cansaço. A gente vive numa época onde nós nos tornamos os nossos próprios carrascos, porque a gente tem liberdade de trabalho o tempo inteiro. A partir do momento que a gente tem internet, você pode muito bem estar trabalhando, ou estar estudando, ou estar fazendo alguma coisa produtiva. E a gente normalmente tem internet o tempo inteiro, a gente tem internet quando a gente está na rua, a gente tem internet quando está em casa. Então essa acessibilidade a conteúdo começou a inserir na nossa cabeça que a gente tem que automaticamente estar produzindo o tempo inteiro. Mas até que ponto isso é saudável? Quando você passa a identificar que o excesso começa a te fazer mal, é um ponto muito importante para você se alertar. Eu vou te dar um exemplo quando você trabalha com algo que você ama. Por exemplo, eu amo desenvolvimento pessoal. Eu amo ler livros sobre como minha mente funciona, como, questões filosóficas, neurociência, psicologia, como é que eu funciono. Eu me sinto como se estivesse jogando um jogo, de eu estar me melhorando o tempo inteiro, e essa constante evolução sempre me motiva muito. Mas mesmo você fazendo o que ama, uma coisa importante, quando você descobrir, ou você já sabe o que tu ama fazer, até essa coisa às vezes vai te deixar cansado. Porque eu estudo desenvolvimento pessoal várias vezes, vou criando roteiro, vou fazendo coisas pra empresa, mas tem uma hora que o cansaço bate, mesmo fazendo uma coisa que eu adoro. E reconhecer isso pra descansar é muito importante. Porque assim, o que é procrastinar e o que é descansar? Procrastinar é você ter energia e você deixar as atividades pra depois. Mas a gente tá tão estimulado que mesmo a gente fazendo várias coisas ao longo do dia, primeiro, a gente não lembra o que a gente fez, e o segundo, a gente sempre acha que tinha que ter feito mais. Aquela sensação de tinha que ter feito mais, poderia ter feito mais, poderia ter feito mais. Se você quiser usar isso, use de forma saudável. Você pode sempre 0,01% melhor, todo dia. Mas, a partir do momento que isso começa a sabotar sua saúde e seu descanso, melhorar também envolve descansar. Você também precisa ter seu tempo de intervalo para conseguir seguir no ritmo que você quiser. Quando você está estudando, ou trabalhando, ou adquirindo conhecimento, fazendo alguma coisa produtiva, digamos assim, você cria sinapses. O que são sinapses? É basicamente a conexão de um neurônio com outro e é assim que seu cérebro vai juntando para fazer informação. Porém, essas ligações que você vai fazendo ao longo do tempo, várias e várias vezes conforme você vai produzindo, elas se desgastam. E não só isso, passam várias neurotoxinas, que são as toxinas do corpo que fazem a gente se sentir feliz, triste, por aí vai, passam também por essas conexões e ficam resíduos. E isso cada vez mais dificulta a lembrança e também o uso dessa informação. Então, a partir do momento que você não descansa, você vai deixando esses resíduos acumularem. Então você consegue captar muito menos informação. Então é muito importante você revisar essas sinapses para, primeiro, você conseguir revê-las, você lembrar do conteúdo, mas também para conseguir criar novas sinapses. E querendo ou não, a procrastinação ela serviu só para 2 coisas nos dias atuais. Primeiro, a gente sim perceber que a gente deixa algumas coisas para depois. É importante ter esse autoconhecimento, mas veio muito mais para uma questão negativa, que a gente começou a ver muita gente que produzia mais que a gente e começou a se sentir frustrado por não estar fazendo sempre mais. E entra naquele looping que eu comentei antes. E o que a gente faz em relação a isso, sabe? A primeira coisa é você entender que é a mesma coisa daquele vídeo de se sentir atrasado na vida. Não
se compare. Foque em você, querendo ou não, cada pessoa é singular. E como a gente tá nessa área que é muito fácil se comparar, é muito fácil você se sentir frustrado por não estar produzindo o tempo inteiro. Porque querendo ou não, tem vezes que você vai olhar um amigo seu e ele vai estar hiperprodutivo, porque ele acordou mais disposto aquele dia, ele se condicionou a estar produzindo. E talvez você esteja cansado e você já começa a se sentir mal e se culpa porque não tá produzindo. Foca em você. A sua vida é singular, então você precisa manter o foco na sua produtividade, prestar atenção em você. Isso leva a gente para o segundo ponto, que é preste atenção nos sinais do seu corpo. Quando você está cansado, o seu corpo te indica sinais. Ele mostra para você que você, precisamos de uma pausa. Seja por através de uma dorzinha de cabeça chata que incomoda. No meu caso, eu fico com muita coriza e normalmente minha rinite ataca. Eu começo a ficar O tempo inteiro. Então, quando eu começo a reconhecer esses sinais, eu começo a perceber quando eu tenho necessidade de fazer uma pausa ou quando eu tô procrastinando. Escute seu corpo, tem muito a ver com a questão de presença. E o terceiro ponto é, entenda a importância do descanso. No livro Essencialismo, do Greg McNeil, ele tem 2 capítulos somente voltados a dormir e brincar, por incrível que pareça. Então, a gente precisa entender que por mais que a gente esteja livre para produzir o tempo inteiro, não necessariamente devemos estar fazendo isso o tempo inteiro. Isso entra muito no quesito de saúde mental. Por exemplo, quando tu tá fazendo uma parada que tu ama, ou quando você só tá produzindo porque tem que produzir mesmo, você tem que saber respeitar o seu tempo de intervalo. Que nem eu falei, eu trabalho com o que eu amo, mas tem vezes que até eu fico cansado fazendo a coisa que eu mais gosto. Eu preciso respeitar o meu descanso. Você precisa respeitar o tempo de intervalo que você tem que ter. Porque a partir do momento que você entende isso, o que é cansaço e o que é procrastinação, você procrastina muito menos. Porque respeitando o seu descanso, você tem um intervalo maior para começar a ser produtivo. Querendo ou não, se você não parar nunca, o teu corpo vai te forçar a parar. Por isso a gente fica doente quando a gente tá trabalhando demais. Então, eu peço de coração para você prestar mais atenção nos sinais que você dá para você mesmo. O maior cuidado que você pode começar a ter com a sua saúde mental hoje em dia é identificar quando você tá procrastinando mesmo. E aí sim, vai ter um vídeo para vocês pararem de fazer isso. E quando você tá cansado, você tem que reconhecer quando você precisa dar uma pausa. Eu sei que a gente tem vários estímulos para ser a pessoa mais produtiva do mundo, mas eu acho que antes de você ser a pessoa mais produtiva do mundo, ter saúde mental para fazer isso é muito melhor. Eu agradeço de coração pela sua presença nesse vídeo. Eu espero mesmo que você entenda a diferença de cansaço e procrastinação. Se você acha que algum amigo precisa ver isso, não hesite de compartilhar esse vídeo. Também nos sigam nas nossas redes sociais. E por hoje é só. Eu me chamo Norman e essa é a Anojal.